O presidente do Grêmio hoje, em declaração, se eu não me engano foi para a Rádio Gaúcha, foi para uma rádio lá de Porto Alegre, ele disse que está saindo da negociação do Pedro, ele está vendo que a coisa complicou. O Pedro seria o substituto? Rádio Guaíba, foi para a Rádio Guaíba. Vamos ouvir? Vamos ouvir então lá da Rádio Guaíba, vamos lá. O Grêmio não tem nenhuma situação concreta com a Fiorentina, o Grêmio não tem nenhuma situação que possa ser objeto de exame, o Grêmio não tem conversas com a Fiorentina e, sinceramente, me deixa muito surpreso a insistência desse noticiário, inclusive vindo de lá, com tantas informações, com tantos números tendo na cabeça, com tantas situações que, assim, é surpreendente. Eu chego a imaginar que deve ter alguém muito interessado, ou algumas situações de muito interesse que não fazem parte das negociações que o Grêmio realiza e porque não realiza. Então, se o Grêmio não trabalha esse assunto, é surpreendente que saia de informações, principalmente vindo de lá e reproduzidas aqui, porque não tem o mínimo conteúdo, o mínimo sentido. O que eu posso dizer sobre isso? O Grêmio não tem negociação aberta com esse jogador. O Grêmio não vai fazer absolutamente nada que possa lhe comprometer do ponto de vista financeiro. Neste momento, e não sei esperar para o futuro, nós não temos as mínimas condições de fazer aquisição desse jogador. Daí o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, dizendo da situação do Grêmio com relação ao Pedro. E a pergunta é, o Pedro pode ser o substituto do Gabriel? Bom, primeiro eu posso trazer informações aqui. Claro que eu respeito demais a palavra do presidente, mas eu tenho informações, não é só da Itália que repercutiu, não. De que o Grêmio tinha feito uma proposta de 7 milhões de euros. O Grêmio, diferentemente do Flamengo, fez um movimento pela compra. O presidente está dizendo aí e tal, mas a informação que eu tenho é essa daí. E olha, eu apurei coisas no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Portugal, porque o Porto está interessado também no jogador, na Itália, e a informação que eu tenho é essa daí. O Grêmio tentou via contratação, o convencimento da Fiorentina pelo Pedro, diferentemente do Flamengo, que acena com a possibilidade de um empréstimo. A Fiorentina quer o empréstimo com exigência de compra, né? Tipo, falou-se de um valor de 11 milhões de euros, que seria o valor dele que a Fiorentina despendeu. Então, poderia emprestá-lo para o Flamengo, mas com uma exigência de compra de 13 milhões de euros, por exemplo. Teve uma notícia na Itália, aí sim que o Romildo está se referindo sobre essa notícia, de que o Grêmio teria oferecido 11 milhões de euros mais 2 milhões de euros de bônus, performance e tal. Que a informação que eu tenho, isso realmente não procede, dos dois lados e tal, staff do jogador, que eu vou repetir aqui, o empresário do Pedro está na Europa, viajou esse fim de semana para a Europa para definir a situação. E ele tinha, como cartas na manga, tinha o Grêmio sim, Flamengo e o Porto. E a expectativa é que amanhã, segunda-feira ou terça-feira, o destino dele seja selado. O Pedro teria uma inclinação para jogar no Flamengo, que aliás o Flamengo precisa desse jogador. Desde a chegada do Jesus ele fala que ele quer um referente, um jogador de área. E aí eu acho que o Pedro, mesmo com o Gabigol ficando, respondendo a pergunta, cabe no time. E o Jesus quer esse cara, a renovação do Gabigol e quer a contratação do Pedro. E parece que ele realmente está mais perto do Flamengo. Seria um bom substituto para o Gabriel, Edmundo? Acho que seria sim. É um jogador de área que faz bastante gols. O problema é só a questão física, né? Mas o Flamengo deu demonstrações aí, principalmente naquele caso do Arrascaeta, que de recuperação muito rápida, de que tem um trabalho muito bom no sistema, no departamento médico. Então talvez fosse bom, até benéfico para o Pedro voltar para o Brasil, um lugar que ele escolheu, né, que é o Flamengo. Seria um excelente jogador, sim, mas no futebol as coisas são muito parecidas, né? Quando você está fazendo muito esforço para contratar um jogador é porque você está na iminência de perder um outro. Então eu acho que se o Flamengo está fazendo esse esforço de contratar o Pedro em valores altíssimos, né? Mesmo que seja por empréstimo, com obrigação de compra, é um investimento alto, é porque está vendo dificuldade na contratação do Gabriel Barbosa. Mas isso não é uma questão que a gente vai saber logo ali na frente, né? Porque depois que o Gabriel chegar lá na Itália, conversar com os dirigentes da Internacional, o Flamengo vai ser informado da decisão que está sendo tomada. Mas a chegada do Pedro para a equipe do Flamengo eu vejo com ótimos olhos. Melhor do que do Pedro Rocha, por exemplo. Bom, nas mídias sociais está rolando um vídeo
do Jorge Jesus, curtindo as suas férias lá em Portugal, com seus familiares, com seus amigos, e surgiu um vídeo dos familiares, os amigos, cantando aquela música que a torcida do Flamengo cantou até a final do Mundial de Clubes. Olha só. Só o Flamengo é campeão mundial, e agora seu povo veio o mundo de novo. E ali a gente vê o Jorge Jesus ali embaixo e a galera fazendo a festa. Tá curtindo, né, seu mano? Tá curtindo esse momento no Flamengo, né? Eu acho que ele mesmo declarou isso. Ele nunca foi, toda a carreira dele, ele nunca foi tão, usando a palavra que ele gosta de dizer, né? Acarinhado, a gente não diz isso, né? A gente fala acariciado, a gente fala aqui no Brasil, né? Por torcedores, né? E ele tá deslumbrado com isso, porque em qualquer lugar que ele vai, ele é tratado como o que de fato ele é hoje, né? Um rei aqui no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é uma cidade praticamente de flamenguistas, né? Embora haja muitos torcedores também do Vasco, do Flamengo e do Botafogo, principalmente do Vasco, do Botafogo e do Fluminense, principalmente do Vasco, mas é uma cidade basicamente de flamenguistas. Pô, eu tô morando aqui faz 2 anos e meio, tá certo que eu tô aqui numa parte do Rio. Eu no Zona Sul eu pouco vou, tô mais aqui na Barra da Tijuca. Mas aqui nessa Jacarepaguá, esse Zona Oeste aqui, tem muito torcedor do Flamengo. E ele, onde você vai, você fala mister. Então, ele nunca recebeu tanto carinho, tanto afeto por parte dos torcedores como ele está recebendo aqui. Então ele está curtindo isso. E adora a cidade, o Flamengo é um time europeu quase que dentro do futebol brasileiro, com uma estrutura invejável, com dinheiro, com uma torcida grande, com mídia. Então, quer dizer, se ele não for gostar disso, ele vai gostar do quê, né? Olha, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos